Sou Maria Alzira Bento e Silva, natural de Alcanena, e tenho aqui uma exposição com o nome Arte é Sonho. Exposição essa que tenho muito gosto que se enquadre na altura em que se comemora o aniversário da biblioteca, no dia 28 de setembro. Esta exposição está inserida na biblioteca, a seu convite também, e que eu tenho muito gosto de descrever cada um dos quadros que aqui estão expostos. Aqui é um dos primeiros quadros que eu pintei e que me deu um certo gozo por conseguir reproduzir a sombra da porta. Isso para mim deu-me um certo conforto para prosseguir com mais pintura. E além disso, a minha entrada é uma coisa que reflete uma certa dedicação ao quadro. Este quadro tem outro praticamente no mesmo género. É um quadro que eu comecei a pintar, eu chamo-lhe fantasia do pincel, porque comecei a pintar e começou a sair as cores e a coordenação das cores, e que eu via que qualquer risco que saía me lembrava qualquer coisa e consegui pintar, e no fim achei que de facto o próprio pincel tinha tido o ensejo de produzir este aspecto. Por isso eu chamo-lhe a fantasia do pincel. Este quadro é um quadro muito sentimental, porque diz muito. Eu pintei este quadro dedicado à minha mãe, que de qualquer modo a dedicação que é à minha mãe introduz também o meu pai, porque foi o seu companheiro de sempre e de todas as iniciativas que a minha mãe teve, foi sempre um grande acompanhante. E então eu quis fazer este quadro, pintá-lo como sentia que de facto a minha mãe tinha conseguido chegar ao que ela desejava, que foi o 25 de Abril, e então eu dediquei-lhe como homenagem a esta pintura. E fiquei muito satisfeita porque de facto consegui reproduzir aquilo que sentia. Este quadro também é a fantasia do pincel, porque foi precisamente no mesmo género que eu comecei a colocar tintas, a riscar, a desenhar, e foram saindo as coisas conforme o pincel queria e parava. De maneira que por isso é que eu chamo a fantasia do pincel. Este quadro, alguém me disse que havia umas ruínas na descida de Amiais para o rio que se encontra com a nascente dos Olhos d'Água, e que eram umas ruínas de um moinho da Fidalga. Eu fui lá e de facto vi que estava quase a ruir, e de cima de uma ponte eu consegui logo fazer um esboço e vir para casa pintar. Voltei lá para me certificar se os tons, a claridade, a luz, tudo estava coordenado. Estava. E acabei o quadro, fiquei muito satisfeita e voltei lá, mas já as ruínas tinham caído. Mas pronto, mas ficaram aqui no meu quadro. Este quadro, eu tinha sido convidada para fazer um quadro num aniversário qualquer dos Olhos d'Água, da Ciência Viva. E então, tanto eu como outros colegas irem pintar
o que a gente quisesse. O que nós quiséssemos, pintávamos à nossa vontade. E aqui, que é As Ventas do Diabo, é o nome que tem, e que já lhe davam, era já outono, não tinha água, mas tinha muitas tonalidades, muitas ervas secas, e foi isso que eu quis pintar e que reproduzi, e lá esteve nessa exposição, com outros colegas que também tinham sido convidados. E de facto eu gostei depois muito do aspecto, achei um aspecto fora do normal, porque gostamos, em particular, é sempre que as pessoas vão ver é quando lhes está a deitar água, mas aqui não, aqui tinha várias tonalidades, era já quase outono mesmo, e isso deu-me muito gozo em pintar. Este quadro que eu pintei, isto trouxe na minha cabeça, porque eu fui à Madeira e passei a um sítio em que vi isto, e quando cheguei a casa disse, vou pintar este quadro, mas só o trago na minha cabeça. Mas pintei, ficou ao meu agrado, e acho que reproduzi bem aquilo que tinha visto. Isso deu-me também muita satisfação. Este quadro, eu fiz umas férias num hotel nas Caldas de Aregos, que é onde passa o Rio Douro, e do outro lado era Baião, mas isto quer dizer, chocou-me uma maneira de ver o que a natureza faz, os aspectos que a natureza tem, as cores, tudo, todos estes mistérios, parece um mistério. Hoje já não está assim, porque aqui nesta parte de Caldas foi construída uma marina, e do outro lado também várias construções em que há um barco que liga da marina a Baião. E há pouco tempo vi, até na televisão, e fiquei muito contente, porque a verdadeira natureza ficou no meu quadro, porque agora aquilo está bonito, mas a gente olha, mas já não é a mesma coisa. Aqui foi um quadro que tinha lá uma tela e comecei a pintar, para mim era a primavera, e tinha passado a um sítio, até no Alentejo, em que vi um género de um bairrozinho ao longe, e por entre as árvores via-se todo o aspecto das casas. E comecei a pintar, depois passava um ribeiro, e comecei a pintar e produzi isto, que lhe dei o nome de primavera, porque estava tudo muito florido, com muitas cores, e satisfez-me ter feito esta pintura. Esta pintura é uma pintura de memória, porque foi em 99, quando houve a grande confusão e a carnificina que houve em Timor, e eu então dei-lhe o aspecto do que lá ia, por todo Timor, e quis pintar umas aves como esperança da paz. Eu tenho muito gosto até neste quadro, porque representa de facto aquilo que se passou, a tragédia, e depois a serenidade que hoje se lá encontra. Este quadro é um quadro que representa ainda o negro em que se tem vivido com a pandemia, mas que já se está a começar a clarear, e por isso eu pintei flores a desabrochar, e ao mesmo tempo quis pintar dois símbolos que representam a Portugalidade. Por isso eu dei-lhe o nome Saudade Vai-te Embora, e fiquei contente porque marca esta altura. Este quadro eu chamo de Vermelhão, porque eu um dia estava a ouvir uma cantora brasileira, Fafá de Belém, e cantava o Vermelhão. Eu por acaso estava a começar a pintar a tela,
e comecei a pôr-lhe vermelhos e pretos, e depois dele, para mim estava concluído, dei-lhe o nome de Vermelhão, exatamente como o nome da canção. Aqui, este quadro, eu ia a passear, ia no meu carro, ia com o meu marido, demos uma volta há um fim de semana e passei a um pinhal. Mas o vento era tanto, nem saímos do carro, o vento era tanto que os pinheiros estavam, com o vento, tombavam todos para um lado. Depois cheguei a casa, no outro dia ou no outro, e tinha lá uma tela, e então quis reproduzir aquilo que tinha visto no passeio. Por isso dei-lhe o nome da dança do vento, porque eles continuavam sempre a tombar para o mesmo lado. Parecia uma dança. E foi o nome que lhe dei, então, a dança do vento. Este quadro, eu uma vez fui convidada para ir a uma escola primária, e para começar a introduzir às crianças a pintura. E um disse, a casinha da floresta. E eu fiz-lhe mais ou menos um desenho, mas dizia-lhe a eles, pintem agora isto e aquilo, e eles foram pintando, e o quadro até ficou muito engraçado. E eu aqui há tempo disse, é verdade, esse quadro se pintou na escola, e até por acaso foi o que ganhou um prémio, se pintou na escola, eu tenho na ideia de reproduzir mais ou menos o que se tinha pintado. E então lá fiz a pintura que me tinha na minha cabeça, e lá pus a casinha da floresta, por isso dei-lhe esse nome, a Casa do Bosque. Isto é uma tília que eu tenho no meu jardim, este quadro. Mas andava lá um pássaro, como andam outros, mas vi muitas vezes este pássaro um bocadinho diferente e pousava-se sempre no mesmo sítio. E eu pintei um bocado do tronco da árvore onde ele se pousava e pintei-o como eu tinha na minha ideia, e pronto, dei-lhe o nome, o pássaro do meu jardim. Este quadro, eu dei-lhe o nome de Violetas, porque foi assim, um resto de tinta, eu comecei a pôr na tela, e a tela ingere de borrões, mas tinha a cor, esse resto de tinta, a cor mais ou menos de violetas. E eu disse assim, olha, é engraçado, vou compor isto ao meu jeito. E então lá fui pondo verdes para a folhagem, lá fui tendo a ideia de que era mais ou menos assim as violetas, e pronto, dei o nome de Violetas. Este quadro, eu chamo-lhe o quadro da memória, mas é o Portão Velho. Este portão existia numas casas que ali existia, onde o Sr. Neves esteve no bar, e nessa altura que ele fez o bar, eu passei lá e iam para demolir o portão. Estavam a ver para demolir o portão. Eu disse, havia de pintar isto. E no outro dia fui lá, fiz um esboço e pintei de facto o portão, e por acaso a falecida Dona Maria Lucília Moita, que me empurrou muito para a pintura, disse assim, mas está tal qual, isto era o meu portão velho, por isso eu dei o nome de Portão Velho. Eu agora não posso deixar sem agradecer à Câmara Municipal que me fez o convite, agradecer à Doutora Graça, que diligenciou tudo com muita simpatia e dedicação, e também a todas as funcionárias da biblioteca, que foram impecáveis. Por isso aqui vai o meu agradecimento sincero, e que eu nunca me esqueço a maneira como fui recebida. A minha exposição está até ao dia 30 de outubro. Quem quiser visitá-la está ao vosso dispor em todos os dias úteis.